capa diz respeito a um confronto muito significativo nesse momento, que se dá entre o bolsonarismo, entre o governo e o STF. Entre o bolsonarismo e o STF. Há um confronto que há 3 juízes envolvidos de uma forma especial nessa pendenga, porque acusados de corrupção por razões das mais variadas. E então tem de um lado o bolsonarismo, que é uma obra ideológica, digamos assim, de Olavo de Carvalho, que o próprio Bolsonaro chama de grande inspirador, e um STF que foi totalmente conivente com esse golpe que deságua na eleição do próprio Bolsonaro, né? Então é um confronto grotesco, no qual não é possível tomar um partido, em relação ao qual não é admissível tomar um partido. Eu acho que sim, claro, certamente. Aliás, eu tenho dito algumas coisas a respeito dentro dos meus escassos limites. Ou seja, a tendência ao Estado totalitário, que no fundo, mesmo em tempos de ditadura, o Brasil nunca foi totalitário. Aqui temos um Estado que se mete em tudo, absolutamente tudo, e quer mandar em tudo, e quer exterminar tudo, e da pior maneira possível, além de tudo, porque nós estamos caminhando para uma situação pavorosa do ponto de vista econômico, porque aumenta o desemprego, porque, enfim, estamos numa troca da forma mais total e indiscutível. Não, isso me agradou muito. Mas é um perfeito exemplo, né? Mas veja, a nossa imprensa continua a falar em progressistas e conservadores, etc. e tal, como se essas categorias pudessem existir num país como esse. Claro que há esquerdistas. Claro, gente de excelente qualidade. Por exemplo, Stedley, por exemplo, Boulos, por exemplo, Roberto Amaral, que, embora não tenha o poder dos dois citados antes, tem progressista, sim, claro. Eu definiria progressista, por exemplo, o Celso Amorim. É um progressista. Mas são categorias que não existem como tais. O PT não é um partido de esquerda, é um partido que, em boa parte, esqueceu-se de Lula. Aliás, uma das coisas que mais mexem comigo nesse momento é a absoluta impotência, a total inércia, a indiferença popular em relação a tudo o que está acontecendo. Isso, claro, é próprio do país da Casagrande e da Senzala, cada vez mais medievalizado. E cada vez singular, peculiar, de certa maneira único, num mundo que reputamos civilizado. Então, essa é a situação. Eu não sei como é inimaginável o desfecho, embora possamos ter alguma forte sensação de que Bolsonaro vai cair mais cedo ou mais tarde por obra dos militares que até o momento seguram no poder. E aí vai sobrar para eles
o que não me parece a solução ideal, mesmo porque esses militares são diferentes daqueles de 64. As razões de 64, 1964, são muito diferentes. Éramos vítimas dos efeitos da chamada Guerra Fria. Cuba era um país latino-americano e os Estados Unidos viam em Cuba uma ameaça até nas suas fronteiras, praticamente. Então, é uma situação muito diferente da atual. Nós temos hoje uma situação até mesmo oposta de certos pontos de vista, porque aqueles militares eram nacionalistas, apesar de tudo. Não, nós apreciamos a tutela, porque é o país da Casa Grande da Senzala. Inútil dizer que o golpe de 64 foi um golpe militar. Sim, os tanques vieram de Minas para o Rio de Janeiro e tal. No fundo, os tanques eram mais ou menos inúteis, porque éramos o país da Casa Grande da Senzala. E continuamos a ser, implacavelmente, só que muito pior. Sempre indo para trás. E em 64 o Brasil ainda tinha pensadores, tinha gente, escritores, artistas, enfim, era um outro país. Hoje estamos realmente em uma troca, é o fim de tudo, e além de tudo somos ridículos. Como, por exemplo, o Moro. O Moro personifica magnificamente o quanto o país é ridículo. Né? O cônjuge da dona Rosângela, o ministro da Justiça, que em lugar de rusgas, diz rugas. Então, a situação é grotesca. Não dá para explicar. Ele vai para Portugal e leva umas lições decisivas, claríssimas, justíssimas, justificadíssimas, em relação ao que ele é, um agente dos Estados Unidos, um lacaio, no momento do Sr. Trump, que executa a tarefa de afastar o único líder popular brasileiro de uma disputa eleitoral que devolveria a Lula à presidência. E tudo isso em nome do quê? De uma política, de uma questão política, de uma... É inacreditável que isso seja possível. Esse STF metido nessa briga com o bolsonarismo comove? Poderia comover alguém? É claro que não. O STF não presta. Não é uma Suprema Corte. É tão ridículo quanto as suas becas, a sua exposição televisiva, e quanto o próprio Moro. Cabia ao Supremo impedir a Lava Jato. Cabia ao Supremo declarar a inconstitucionalidade do impeachment. E nada, não agiu em momento algum. Pelo contrário, achou argumentos para justificar tudo. Uma tragédia. Esse país é uma tragédia, mas com lados excepcionalmente ridículos, que mostram o que somos, né? Que mostram, inclusive, como a vida é concebida. Algo que mexe muito comigo é exatamente o silêncio das ruas, a capacidade de absorção de qualquer coisa, os tiros num veículo inofensivo, por exemplo, né? A confirmação da condenação de Lula. Tudo isso
é indescritível.